E as primeiras doses da vacina contra a Covid, como nós mostramos, estão sendo distribuídas hoje no Reino Unido. Profissionais de saúde, idosos em casas de repouso são os primeiros a receberem a vacina produzida pela Pfizer nesta parceria com a BioNTech. Para entender melhor esse processo de vacinação que ocorre desde a madrugada pelo horário de Brasília, lá no Reino Unido, nós vamos conversar agora com a doutora Denise Garret, que é infectologista, epidemiologista, vice-presidente do Sabin Vaccine Institute. Bom dia, doutora. Gostaria que a senhora dissesse para a gente de que forma a senhora avalia o processo que está acontecendo agora lá no Reino Unido. Me parece que não há muito o que discutir a respeito dos grupos prioritários que foram escolhidos. Quando é que a gente vai poder ter uma noção exata de funcionamento deste processo que começou hoje, da eficácia ou não da vacina que está sendo aplicada a partir de hoje nestes grupos prioritários? Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês e é um dia de muita alegria, né? Eu digo que é o início do fim, é o começo do fim, quando a gente vê essa vacina já começando a ser distribuída para a população. Muita alegria mesmo. Colombo, você perguntou quando que a gente vai começar a ver o impacto e a ver eficácia. Resultados de eficácia dessa vacina a gente já tem e são resultados maravilhosos, de mais de 90% de eficácia, de proteção. O que a gente vai ver agora nessa população, na vacinação em massa, é o que a gente chama de efetividade. É como que os resultados que foram obtidos dentro de um ensaio clínico, com todo o rigor científico, com todos os protocolos, como que isso se traduz no mundo real, onde você tem diferentes pessoas, diferentes temperaturas, diferentes pessoas aplicando. Então, isso é o que a gente chama de efetividade da vacina, como que funciona nas vacinações de campanha em massa. Doutora, é possível a gente já saber, já ter a informação de daqui a quanto tempo a pessoa vai ter de se vacinar de novo? Se tem alguma semelhança, por exemplo, com a vacina da gripe que a gente toma aqui no Brasil? Porque esse tempo de criação, produção e testagem de uma vacina foi muito pequeno comparado àquilo que a gente está habituado. Realmente foi uma velocidade fora do comum. Então, na verdade, é só o dia a dia que vai nos dizer isso, não é mesmo? É só agora a prática. O tempo foi pequeno, sim, mas em função de várias coisas que contribuíram para esse tempo ser pequeno, e isso inclui as tecnologias novas que nós temos agora, o investimento na vacina que foi enorme, toda a atenção que foi dada por parte da ciência para isso. Então, foi um feito realmente fenomenal. Em termos de sabermos quanto tempo vai durar essa proteção, isso a gente ainda não sabe, porque nós vamos ter que observar para ver por quanto tempo dura. A gente sabe que até o momento os vacinados, né, eles estão sendo acompanhados e a gente vai ter esses dados muito em breve. Na verdade, eu suspeito que não vai ser uma duração muito curta, também não vai ser uma duração muito longa de 10 anos. Eu acho que vai ser uma questão de 1 ano, 2 anos, isso é uma opinião pessoal, mas isso a gente só vai saber mesmo com o acompanhamento das pessoas que já foram vacinadas nos ensaios clínicos e estão sendo vacinadas agora. Doutora Luciana falando aqui, percebi que a senhora começou já a sua resposta muito alegre, como todas nós aqui, dizendo que é o início do fim. Mas já começou dizendo também que é preciso ainda saber da efetividade. E aí eu lhe pergunto, a minha pergunta é quase uma constatação. A gente pode dizer que o início da vacinação é diferente do início ou do reinício da normalidade, né?
Ai, Luciana, com certeza. Quando eu digo que é o início do fim, é que nós estamos vendo uma luz muito brilhante no fim desse túnel. Mas esse túnel ainda vai ser longo, porque até a gente ver o impacto mesmo da vacinação na transmissão da doença, até que essa transmissão diminua, a gente vai precisar de uma certa porcentagem da população estar vacinada. Vamos dizer que se a gente vê que a efetividade, numa vacina de efetividade, de eficácia de 70%, nós vamos precisar de, no mínimo, 2/3 da população do país estar vacinada para a gente poder ter um impacto grande na diminuição da transmissão, o que a gente chama da proteção coletiva. E até isso acontecer, as medidas de prevenção e controle, máscara, distanciamento, lavagem de mãos, elas continuam. Doutora Denise, eu queria só pegar um caso prático para a gente entender. Nós mostramos aí, estamos mostrando imagens dos 2 primeiros idosos imunizados hoje, né? Esse é o William Shakespeare e antes a Margaret, né? Que vai fazer 91 anos semana que vem. E ela deu uma entrevista depois de receber a vacina, dizendo que está muito tempo longe da família e que essa é a Margaret, né? E que ela tem 90 anos, semana que vem ela faz 91 e que ela tem esperança de poder voltar a conviver com a família. Está muito tempo afastada da família. Ela vai ter de tomar a segunda dose daqui 3 semanas. Então, tomou a primeira dose hoje, daqui 3 semanas ela toma a segunda dose. Ela vai tomar a segunda dose, ela vai poder voltar a conviver com a família, com neto, com sobrinho, com filho, com filha, quando? Olha só, Colombo, esse resultado de eficácia que a gente tem de mais de 90% dessa vacina, ele é exatamente logo depois da segunda dose. Então, logo depois da segunda dose, se formos olhar, se o resultado de efetividade vai ser igual ao resultado de eficácia, nesse caso, ela vai estar protegida 95% de pegar a doença. Lógico que vai existir ainda esses 5% e eu tenho certeza que quando ela voltar ao convívio da família, ela ainda vai estar usando essa máscara que ela está usando na imagem que vocês estão vendo e ainda manter alguma precaução. Doutora, eu tenho uma curiosidade em relação ao Reino Unido e Brasil, situações diferentes. O Reino Unido tem lá a vacina de Oxford, que deve demorar ainda mais um pouco. É a mesma opção que o Brasil também fez, o governo federal. E aí agora comprou a vacina da Pfizer. É indicado para os países ter esse leque de vacinas diferentes? O Brasil também vai negociar agora a da Pfizer para ter um pouquinho mais de brevidade na imunização. No caso do Brasil, os governos estaduais também têm seu programa de vacinação. Isso vai ficar confuso para a população? A população vai poder tomar vários tipos de vacina? Como a senhora está olhando esse processo? Olha, é muito indicado que nós tenhamos todas as vacinas diferentes possíveis, porque nós vamos precisar de mais de uma vacina, com certeza. Então, é um momento para o governo federal estar fazendo o máximo de acordo possíveis com essas vacinas. Nós não podemos colocar todos os ovos numa cesta só, que é a cesta da AstraZeneca, de maneira nenhuma. O ideal seria que o governo federal tomasse a frente para fazer o que o nosso Programa Nacional de Imunização sabe fazer muito bem, que é campanha de vacinação. O que vai acontecer, o que eu vejo, é que se o governo se omitir, como se omitiu na maioria das medidas de controle da pandemia, os estados vão tomar a frente. O ideal seria que não fosse isso, que fosse uma estratégia coordenada pelo governo federal e não iniciativas isoladas dos governadores de estado. Tendo falado isso, em termos de ter muitas vacinas e de gerar confusão, na verdade, algumas vacinas, por exemplo, elas podem, a gente não viu o resultado de todas as vacinas, mas algumas vacinas podem funcionar melhor para o idoso, algumas vacinas podem funcionar melhor para um grupo. Então, quanto mais opções de escolha a gente tem, muito melhor. Nós vamos precisar de todas as vacinas que a gente pode ter nessa fase.
Doutora Denise, as autoridades de saúde do Reino Unido liberaram uma bula, dessa vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech. E lá tem todas as determinações, quem pode tomar, quem não pode, para quem é indicado. E para quem não é indicado estão os jovens com menos de 16 anos e também gestantes. E as que estão amamentando. Aí eu lhe pergunto, por qual motivo esses grupos, estariam fora dessa lista de vacinados, doutora? A única razão que esses grupos estão fora nesse momento é porque os ensaios clínicos eles não contemplaram esses grupos. Inicialmente não contemplaram, Grávidas não podia tomar. Isso é como a gente faz qualquer ensaio clínico de vacina. A gente só passa para criança e grávida e pessoas que têm imunodepressão depois que a gente tem um portfólio de segurança maior da vacina. Então, isso é normal. Agora, eu acredito, sim, por exemplo, o FDA vai estar analisando os dados da Pfizer no dia 10 e eu acredito, pelo que eu sei, que existe alguns dados em grávidas, por exemplo. Por quê? Porque durante um ensaio clínico com 44 mil pessoas, as mulheres vão engravidar. Então, tiveram mulheres que engravidaram durante esse ensaio clínico e que tomaram a vacina e que estão sendo acompanhadas, inclusive, até o nascimento do bebê e depois. Então, nós vamos já ter alguns dados iniciais para grávidas e eu suspeito que o FDA já vai fazer alguma determinação nesse sentido. Que na Inglaterra foi mais rápido essa aprovação e eu acho que eles ficaram com a segurança de não recomendar nesse momento. Com relação à criança, a Pfizer começou sim com maior de 18 anos, mas depois eles incluíram de 15 a 17 e agora incluíram de 12 a 14. Então, nós também vamos ter dados para as crianças, dentro em breve. Mas isso é uma fase bem inicial que eu acho que eles decidiram ficar com a segurança até que esses dados sejam analisados. Doutora Denise Garret, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia. Prazer foi nosso. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada.